Aleluia. Amém. Senhor, nós queremos agora estar te agradecendo primeiro por esse dia, Pai, pela tua provisão, pelo teu cuidado com nossas vidas. E nós te louvamos por esse tempo aqui agora com Jeremias, Pai, com Reuel, todos os meus irmãos estão aí. Te agradecemos pela palavra, Pai, que o Senhor já preparou no coração do Reuel. Senhor, venha falar conosco, Senhor. E nós também pedimos que o Senhor continue sustentando o Reuel, a Eric lá, seus filhos lá no Canadá, guarda a vida deles, nos teus caminhos, junto com a igreja que está lá também. Sabemos que o Senhor está em todo lugar, e eles estão ali por um propósito, então nós abençoamos a vida deles, esse tempo que eles estão vivendo aí, Pai, no Canadá. Então, queremos agora, da parte do Senhor, através do Reuel, ouvir a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Boa noite aí todo mundo, né? Os que entraram depois. Um prazer e uma alegria estar aqui e poder compartilhar aqui com os irmãos um pouquinho do que temos vivido, um pouquinho que Deus fez aqui na nossa vida, né? Nessa vinda aqui para o Canadá, né? Eu queria compartilhar um pouquinho, assim, sobre... assim, da experiência quando eu cheguei aqui, né? E mais especificamente eu tive várias experiências, né? Mas uma experiência que eu tive, assim, muito forte no meu coração de conhecer o amor de Deus, né? Então, eu vou falar um pouquinho só para os irmãos, vou dar um contexto para os irmãos entenderem um pouco melhor até do que eu vou compartilhar. Mas quando eu estava em Vitória, né? Eu tive experiências com Deus e uma caminhada com Deus, né? Mas muitas coisas na minha vida, Deus ainda... Meu coração, eu creio que ainda não era totalmente rendido ao Senhor, né? E na verdade... me dá só um minutinho, Matheus. Na verdade, quando eu cheguei aqui, né? E, na verdade, nós ficamos, de alguma forma, sozinhos, né? Porque, assim, não conhecíamos quase ninguém, não tinha mais aquele contexto da igreja, né? Então, por um momento, a gente se sentiu muito só, né? Apesar de ter um irmão aqui que nós chegamos aqui que tínhamos conhecimento, né? Mas era apenas um irmão, né, que nós tínhamos, né? Mas o interessante é que nisso tudo, quando eu cheguei aqui, né, Deus busquei muito ao Senhor, né, para compreender coisas que ainda faltavam na minha vida, né? E eu falava: Deus, o que que falta? O que que falta? O que que eu não entendi, né? E uma coisa que eu vejo que é importante, até olhando para trás, é que é sempre importante a gente ter esse coração, né, de aprendiz, né, de perguntar: Senhor, o que está faltando, né? Eu creio que quando a gente tem um coração que a gente aprende algumas coisas, a gente começa a entender outras coisas, e aí a gente para de buscar o Senhor, ou até mesmo de ouvir o Senhor, né? Porque eu creio, como é que vai ser acrescentado algo em algo que já está cheio, né? Você jogar água num copo cheio, né, não vai caber mais, né, já está cheio, né? Então a gente precisa ter esse coração, né, se esvaziar, né, como Jesus se esvaziou, né, e dizer: Senhor, o que que falta? O que que eu preciso aprender? Ou às vezes até ouvir de novo, né? Paulo mesmo falava que ele tinha que repetir, né? Então tem coisas que muitas vezes a gente também precisa ouvir de novo. Então, assim, no meu coração houve uma busca, né, de querer compreender, assim, o que que faltava na minha vida. E Deus foi compartilhando muito, assim, ao meu coração, entre várias outras coisas, mas me falando muito do amor dele, né? O amor incondicional que Deus tem por nós. E esse amor e sobre eu entregar a minha vida a ele, né?
E, de fato, a gente só compreende esse amor, né, quando a gente se coloca numa posição de reconhecer que a gente não é nada, né? E foi essas conclusões que Deus me levou a chegar. Eu queria começar com um texto, por exemplo, de Efésios 2, versículo 1 a 6. Eu vou ler aqui. E ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste, segundo o século deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, a palavra de Efésios aqui nos mostra que Deus nos amou quando nós estávamos mortos, né? É importante reconhecer que não somos nada e compreender esse amor de Deus. O que Deus quer é um relacionamento e intimidade, né, conosco. Quando a gente compreende esse amor, quando a gente compreende esse amor e nos sujeitamos ao governo de Deus, então isso gera em nós uma resposta de amor. Em 1 João, capítulo 4, versículo 19. Só um minutinho, queridos, meu computador está dando uma travada aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, sim. Sim. Normal, eu. Ok, é porque deu uma travada aqui. Só um minutinho. Então, em 1 João fala, né, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro, né? Então, o nosso amor, ele é uma resposta ao amor do Senhor, né? E a gente, ao compreender o amor de Deus, o nosso coração responde a esse amor, né? Então, Deus age na nossa vida sendo o Senhor. E se nós estamos guiando a nossa própria vida, então então somos nós agindo e não ele. Continuamos a fazer nossa própria vontade. Precisamos permitir que o Senhor governe a nossa vida, né? E ter uma vida totalmente dependente dele. Devemos fazer uma reflexão da nossa vida constantemente, se estamos vivendo segundo a vontade de Deus. Que a gente não leva nada dessa vida, né? Foi essas coisas que Deus foi me mostrando, né? E devemos avaliar a nossa maneira de viver. E Deus foi me mostrar que, assim, o plano eterno que ele tem, né? Que não se limita a essa vida, né? Eu vejo que minha mente, ela ainda tinha muitas coisas ligadas a essa vida, né? Então, Deus foi revelando para mim que ele quer um relacionamento, ele quer dependência, ele quer obediência, ele quer submissão ao governo dele, né? Então, essas coisas Deus foi quebrantando e fazendo no meu coração, né? A vida segundo a vontade de Deus significa não mais viver para mim mesmo. Devemos entregar toda a nossa vida a Deus como uma resposta de amor. A gente vê em Paulo falando em Filipenses 1:21, né? Caiu lá. Vamos aguardar e vai estar de novo, com certeza. Só um minutinho, irmãos. Amém, Pai. Senhor possa estabilizar essa conexão do Reuel, não deixe que ele se disperse,
Em nome de Jesus, oramos, intercedemos por isso, Pai, por esse tema aqui. Em nome de Jesus. Bem. Amém. Boa noite, irmãos. Ele disse Filipenses, né? É isso, ele parou em Filipenses, né? Esse último texto, Oi, ele me ouviu? o último texto que você falou? Ele falou Filipenses, né? 1:21. 1:21, né? Isso, Márcio, obrigado. Quando ele aparecer, eu já estou lá. Meu Deus. Aí você vai ler, então, enquanto ele chega. 1:21. Porquanto para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Amém. Até a internet morreu agora. A internet dele morreu, é lucro. E o meu que quase travou, fui querer aumentar a tela, aí travou. Voltar. Voltou? Opa, apareceu. Bem-vindo, Reuel. Beleza. Onde que a gente parou aí que travou, que morreu? Filipenses 1:21. Isso. Então, Filipenses 1:21, Paulo fala, né, que para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo está tão cheio da vida de Deus, né, e tão desapegado do mundo, dessa terra, que para ele morrer é lucro e viver é Cristo, né? Jesus é tudo na vida dele, né? E foi isso que Deus foi me mostrando, que Jesus tinha que ser tudo na minha vida, né? Em Mateus 15:23, a gente vê um quadro onde Pedro, né, estava pensando nas coisas da terra, né? Onde Jesus repreende dizendo para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço, não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens, né? Então, nossa mente precisa mudar e termos uma mente de Cristo, se considerar morto para a carne, mas vivo para Deus, assim não fazendo a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Deus quer mudar o nosso coração, né? Foi essa obra que Deus fez na minha vinda para o Canadá. Eu buscava qualidade de vida, uma vida melhor, tinha sonhos pessoais, e aqui Deus me deu uma experiência de entrega, né? Ali eu fui entregando tudo para Deus, meus sonhos pessoais, família, filhos, né? E eu tentava achar, quando eu cheguei aqui, logo no início, né? Eu estava tentando achar um lugar perfeito, né? Porque eu senti muita falta do Brasil também. E aí eu falei assim, eu ficava conversando com a Érica, né? E tentava botar na balança, né? As coisas que o Brasil tinha de bom, o que a gente deixou para trás e as coisas que o Brasil tinha de ruim. E aqui as coisas de bom e as coisas de ruim, né? E o que Deus foi me mostrando é que não adianta mudar de lugar. O que Deus quer mudar é meu coração, né? Então eu tentava achar algo perfeito, né? Mas o perfeito é um coração que é grato a Deus, não importa o lugar ou a situação. Então, Deus foi me mostrando que mais do que mudar de lugar, de cargo, situação financeira, de fato, Deus quer mudar o meu coração. Deus está muito mais interessado em mudar o meu coração do que as circunstâncias. E muitas vezes Deus usa as circunstâncias para mudar o meu interior. Então, às vezes, a gente tem circunstâncias na nossa vida difíceis ou de alguma forma onde geram um desconforto, e às vezes a gente quer orar para Deus mudar aquilo ali. Mas muitas vezes, e Deus pode mudar aquela circunstância, né? Mas mais do que mudar aquela circunstância, é importante Deus primeiro mudar o meu interior, né? Então, enquanto o meu coração não mudar, sempre vai existir essa insatisfação no nosso coração. E o que Deus quer nos dar é um coração grato. E tudo isso é importante entender que é uma resposta a esse amor que a gente falou no início, né? Muitas vezes eu entendia
as coisas com muito peso, né? E eram pesadas para mim. Eu falava assim, por que é pesado? E a tua palavra fala que é leve, né? Então, assim, eu lembro uma vez que eu cheguei para o meu pai, né? E ele até se assustou, né? Depois desse tempo no Canadá, com tudo que Deus estava fazendo, né? E eu disse assim, pai, eu não tenho que te obedecer mais. Aí ele olhou com os olhos assustados, né? Eu falei assim, pai, eu quero te obedecer. Então é diferente, é porque quando Deus opera em nós, quando a gente é criança, né, a gente fala para os filhos, filho, você tem que obedecer, e aí ele cresce com aquele, eu tenho que obedecer, né? Mas eles não compreendem ainda, né? E aí, como é diferente quando nós compreendemos e a gente, ao invés de ter que obedecer, a gente quer obedecer, porque agora a gente está correspondendo a algo que Deus está fazendo no nosso coração, né? Então, às vezes, assim, eu me pergunto qual é a resposta, qual tem sido nossa resposta a esse amor, né? Quantas vezes nós não correspondemos, né? Eu não correspondo, Reuel, mas o que eu faço é eu oro e eu digo, Senhor, eu quero, continua quebrantando meu coração, operando o teu querer na minha vida. Eu não abro mão disso. E assim tudo se torna leve, pois deixamos de fazer as coisas por um dever e uma obrigação e se torna suave, se torna uma resposta a esse amor, né? Então, queridos, Deus mudou, assim, muitas coisas na minha vida desde que eu cheguei aqui, né? Antes de vir para cá, eu dizia para a Érica assim, a gente vai para lá, mas a gente vai com plano, mas Deus tem outros planos, e realmente Deus tinha outros planos, né? E eu creio que dentro desse plano, o plano de Deus maior era atrair o meu coração ao coração dele. Então, assim, hoje Deus tem dado respostas no trabalho, em situações, mas eu continuo com meu coração desejoso de fazer a vontade de Deus. E é isso que é importante a gente entender e nunca abrir mão disso, independente das circunstâncias, né? E Deus pode mudar, né? Deus pode até realizar sonhos, né? Eu não estou dizendo que é errado ter sonhos, mas na verdade a gente nunca pode deixar de ter o Senhor sentado no centro do nosso coração, né? Então eu quero terminar com esse texto de Romanos 8, 37 a 39. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, eu queria terminar com isso, né, que nada vai nos separar desse amor. Que Deus nos conserve, né, nesse amor, né. Esses dias que temos vivido, né, eu medito também na palavra que fala assim, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, né. E quando eu penso sobre essa palavra, eu penso na igreja, porque o mundo não conhece esse amor, queridos. Então, quando a palavra está falando o amor de muitos esfriaria, é o amor no meio da igreja, entende? E eu peço a Deus, assim, que esse não seja eu, que não seja nós, né? É importante a gente clamar ao Senhor isso, né? Nesses dias, que o nosso amor para com Deus e um para com os outros não se esfrie, né? Em dias tão difíceis que temos passado, né? Então, essa era a palavra que Deus colocou no meu coração e que eu queria compartilhar com os irmãos. Reuel, tremendo, né, que você falou, uma palavra curta, condensada, mas profunda, né? Creio, assim, que muito, que é oportuna. Aí, a minha dúvida, assim, em relação a, agora você está aí no Canadá, você e a Érica, a igreja, vocês tem um grupo de irmãos que se reúnem, vocês têm companheiros aí para caminhar junto, como que é isso? Nós,
Então, foram vários processos, né? Eu vou dar um resumo rápido, mas nós chegamos em uma outra cidade, Montreal, estávamos com um grupo de irmãos lá, com o Wellington e a Suzel, né? Chegamos a ter um grupo na casa, lá, com o Wellington, o grupo cresceu, diminuiu, alguns foram para o Brasil, alguns voltaram, né? Outros mudaram de cidade. Chegou um momento que também ficamos nós e o Wellington e Suzel. Depois Deus colocou no meu coração, porque lá era uma cidade que falava francês, e sempre quando a gente veio, desde que a gente veio para cá, a gente tinha interesse de mudar para uma cidade que fala inglês, e o Canadá, ele é bilíngue, né? Ele tem o francês, ele foi colonizado, uma parte dele pelos franceses, outra parte pelos ingleses. E eu não falava francês, então nós mudamos para outra cidade que chama Ottawa, que é a capital. Hoje nós estamos aqui na capital, e aqui fala inglês e francês, né? Mas aqui teria mais vagas de trabalho, né? Na área que falava inglês, né? E eu não falava francês, mas acabou que eu tive que aprender o francês, porque muito no Canadá é bilíngue, eu não tive fuga. Hoje eu estou trabalhando para o governo federal do Canadá, e eu tenho que falar as duas línguas. Se eu não falar as duas línguas, eu não consigo emprego, então eu tive que estudar, teve outros processos nisso tudo aí, muitas experiências com o Senhor, e com a igreja, o que aconteceu é que nessa vinda para cá, nós conhecíamos um irmão, né, o Adolfo, e aí nós começamos um grupinho, tínhamos, eu acho que 3 famílias, não muitas pessoas, e depois nós conhecemos um outro pessoal, uns outros irmãos ligados a esse movimento do Last Reformation, né? Não sei se os irmãos conhecem. Sim. Sim, sim. Então, e aí, assim, tentamos uma aproximação, né? Mas, depois o que acontece é que veio o Covid, né? E as regras no Canadá ficaram muito rigorosas com relação à hospedagem. A gente não podia receber nenhuma visita, as multas eram de $2.000 por pessoa. Se a polícia entrasse aqui em casa e tivesse uma pessoa aqui em casa, era $2.000 por pessoa. Aí a gente falava assim, visita cara, né? Se o irmão vir na minha casa, né? Isso é complicado, né? E era multa para o dono da casa de 10.000 e mais 2.000 por cabeça na sua casa. E aí a gente teve que parar com as reuniões, né? Que a gente tinha um grupinho caseiro, né? Aqui em casa. E começamos por videoconferência, né? Com os irmãos, né? E foram 2 anos assim. Só que assim, alguns se esfriaram, outros não tinham tanto clareza de tantas coisas, né? E o grupo meio que se dissipou. E ficamos nós, só, de novo. Então, assim, esses processos aqui, assim, da igreja, é muito difícil também, porque o que eu acho que no Canadá, o que acontece nesses países é que muitas pessoas, elas estão em busca de realizações pessoais, né? Então, assim, elas não têm interesse pelas coisas de Deus, né? Então, muitos vêm para cá, até os brasileiros, vêm para ganhar a vida, né? Aí você chega para aqui pro cara e diz que ele tem que perder a vida. Aí fala, não, agora que eu estou ganhando dinheiro, agora que eu estou... Então, assim, é difícil. Nós chegamos a ter... E agora a gente tem um outro irmão que nós estamos relacionando em casa, mas é sempre assim, um processo muito embrionário, né? Muito difícil. Eu creio, às vezes eu penso que se a gente tivesse, assim, um contexto maior, né? De irmãos, né? Fundamentados e tal, eu creio que seria mais fácil para poder expandir, né? Porque o que acontece é que a gente sozinho fica difícil, porque a gente tem que desmatar, né? Você chegou naquela floresta e você tem que abrir as árvores, construir as ruas, né? Montar os postes, né? Então, assim, lá no Brasil a gente estava acostumado de ter a igreja já tudo prontinho, funcionando, né? Aqui não, aqui a gente está tudo num processo embrionário. Temos que orar pela igreja no Canadá, então. Tem que orar. Glória a Deus. É tremendo, porque assim, o que você falou é que Deus tem
né, trabalhado também no meu coração. O Gilmar ouviu lá no Nordeste, alguns irmãos estão ouvindo, né? E é isso que Deus tem falado também comigo, né? Buscar intimidade com o Senhor. E uma coisa, Senhor, eu quero deixar para você, aproveite esse tempo aí que a igreja está pequena ainda, e realmente se deleita no Senhor. Amém. Busca intimidade, entendeu? Busca relacionamento com o Senhor. Se prepara para quando crescer você estar estruturado. Amém? Amém, querido. Eu queria ouvir um pouquinho, se você pudesse falar aí, do Benjamin, né? Seu filho, o processo. A gente sabe que é um processo. Às vezes alguns irmãos não sabem, se algum você puder abrir alguma coisa aí para nós, falar um pouquinho aí. Fica à vontade, então, se você não puder. Não, a gente fala assim, o Benjamim Deus nos deu o Benjamim. Benjamim nasceu com uma português disability, né? O português está falhando. Deficiênciazinha, né? No pezinho, né? O pezinho dele, ele na verdade não é nem no pé. O problema dele é na coluna. No finalzinho da coluna tem um Vzinho e ele tem uns nervozinhos ali que eles ficaram comprimidos, colados, né? A princípio é má formação, não desenvolveram, e isso afeta, o nervo é aqui, né? E afeta uma perna dele, a outra ele tem melhor, mas a outra perna, por exemplo, ele não sente o pézinho dele é caído, ele não tem firmeza, ele não movimenta o pé, tem sensibilidade no pé, e também afeta a bexiga, a capacidade dele, né, de ir no banheiro, né? Ele não sente o desejo, a vontade de poder ir ao banheiro. Então, a gente tem que ter um reloginho em casa, cronometrar os horários de levar ele no banheiro, para ele poder fazer as necessidades dele, né? E ele consegue andar, mas ele anda com uma prótesezinha no pé. Então, uma prótese que segura o pé dele firme, e ele tem essa prótesezinha. E ele tem, assim, desenvolvido normal, graças a Deus, crescido, né, dentro das condições dele, né. O médico coloca que a condição dele é irreversível, né, assim, de acordo com a medicina, né, mas nós cremos que para Deus tudo é possível, né, e de fato, Amém. a notícia mais recente é que, por exemplo, ele sempre pisou pequenininho, ele estava esperando ele crescer, desenvolver, e às vezes ele tirava a bota dele, criança, né, e é difícil controlar, e ao invés de ele pisar com o pé correto, ele pisava com o pé dobrado, e o pé dele era dobrado para baixo. Mais recentemente, os médicos, que ele cresceu agora, trouxeram o pezinho dele para a posição normal, colocando um gesso, né, só que aí o pé ficou bom na posição normal, mas na hora que tirou o gesso, Benjamin pisou errado várias vezes e ele não sente, e aí ele foi torcendo o pé, e aquilo gerou um processo inflamatório, né? Acho que ele dava uma torção, né? É muito grande, e aí deu um processo inflamatório muito grande, e aí os médicos investigaram, né? Ele estava até preocupado de ser algo mais grave, uma doença autoimune, não sei o quê. Fizeram todos os testes e a princípio não é nada mais grave, é realmente que ele pisando, ele torcia o pé, e o que aconteceu é que a gente teve que fazer uma cirurgia de imediato, de urgência, e aí ele teve que limpar cartilagem, osso, fazer raspagem, um monte de coisa. E o que o médico disse para nós é que, tipo, se ele não fosse criança, a gente estaria tendo uma conversa diferente, que ele quis dizer que teria que amputar o pé dele, mas por ele ser criança, ele espera que o pezinho dele se recupere, que a cartilagem cresça, né? Então, aí agora a gente está tendo os cuidados, estamos até com ele em casa, para nós fica um pouquinho difícil, mas ao mesmo tempo é uma alegria, né? A gente cuida dele direitinho em casa, e temos que trabalhar, eu e a Érica, a gente trabalha de casa, mas a gente tem orado por ele, por um milagre, né? Eu queria aproveitar isso e pedir os irmãos para orar pelo Benjamin, né?
Mas isso nos mantém também com o coraçãozinho bem quebrantado diante do Senhor e Deus, assim, em todos os processos, né, igual eu compartilhei essa palavra, né, eu penso em Jó, né, Jó diante de toda aquela turbulência, né, e essas turbulências que têm acontecido, né, na nossa vida, de alguma forma ou de outra, e eu falei das circunstâncias, né, quando o Benjamin nasceu, eu chorei, fiquei triste, né, que como pais a gente quer que os filhos nasçam e com saúde, com vida, com tudo direitinho, né, mas eu disse para o Senhor, falei, Senhor, eu vou amar o Benjamin, obrigado pela vida do Benjamin, eu disse isso com lágrima nos olhos, né, mas a gente nem sabia naquele momento, ele era tão novinho, os médicos achavam até que ele poderia ter algum problema na cabeça, né, e eu expressei ao Senhor que minha gratidão, né, porque gratidão é fácil você ser grato quando tudo é bom, né, tudo é em seu favor. Mas a verdadeira gratidão é quando a gente é grato, principalmente quando as coisas não são como a gente espera, né? É você, nessa hora, dizer assim, obrigado, Senhor. Independente da circunstância adversa, difícil, a gente levantar a mão para o Senhor e louvar o Senhor diante de toda a circunstância. Então, essa é a situação do Benjamin, e eu agradeço aos irmãos que têm orado por ele e por nós. Glória a Deus. Amados, mais alguém quer fazer alguma pergunta, Reuel? Ou se a Érica quiser falar também aí, Reuel, pode deixar ela falar também. Ela está aqui entretendo as crianças aqui com pintura. Se ela quiser falar, fique à vontade. Mas se alguém quiser perguntar também, aproveite aí, irmãos. Bom, vou fazer uma pergunta para o Reuel. É alguma coisa que você falou sobre a formation, não sei o quê. Eu não entendi. É o que isso aí vem a ser? É a comunidade, é a igreja? O que que era? O Last Reformation é um movimento, né, que tem, não sei como é que eu posso explicar. Mas do Torben. Então, o Torben que veio aqui, Sérgio. Isso, é um O grupo Torben, ligado ao ele tá no Torben. Eles têm no mundo inteiro, né, eles espalharam pequenos grupos, né, mas eles não têm, assim, entendimento da igreja, né, de ser igreja, viver igreja, né, então eles são muito fortes na questão do evangelismo, mas né, eles ficam muito nessa daí, né, eles vão para a rua, eles querem, mas, assim, não tem essa clareza da igreja, né, de como ser igreja, né, entender essas coisas, né, viver como igreja. Ah, tá. Inclusive, eu tenho ele no Facebook, eu lembrei, porque você falou o nome, eu acabei não me familiarizando, é o The Last Formation, eu sei o que é agora o Toby. Ele estava, acho, até preso, alguma coisa assim aconteceu com ele. Eu, como não entendo inglês, eu acabo não traduzindo tudo, não leio tudo. Alguma coisa eu leio nele, eu traduzo. Mas aí ele tá bom, acho que ele veio até da Europa e está nos Estados Unidos, né? Isso, é isso mesmo. Ele teve no Espírito Santo. É isso mesmo. Ah, tá. Então tá, Reuel. Obrigado aí, querido. Glória a Deus. Mais alguém mais quer perguntar? Senão eu vou pedir o Daniel aí, o nosso homem de Salvador aí, homem de Deus Salvador, para orar. A Érica quer falar, Reuel? Ou não? Fique à vontade. Não, tô aqui com os meninos. Dá um oi aqui, ó. Tô aqui, ó, mantendo ocupado. Isso aí. Então o Daniel vai orar aí. Pode orar. Quero te agradecer, Reuel, e dizer que a gente crê, entendeu? Como você falou, médico pode falar alguma coisa, mas nós cremos no Senhor, né? Nós confiamos no Senhor, então mantenha firme aí que o Senhor é fiel, amém? Amém, querido. Amém. Prazer aí, eu ouvi teu testemunho aí, né? Amém.
Em nome de Jesus, Senhor, queremos agradecer, Senhor, pelo testemunho, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que Reuel passou, Senhor, tem passado, Pai. Que a vida dele, a vida da casa dele, Senhor, venha expressar a plenitude de Cristo, Senhor, para as pessoas que têm contato. Em nome de Jesus, Senhor. Que não falte Teu Espírito Santo, Senhor, que não falte o processo, Senhor, de tornar-se filho maduro, Senhor, em nome de Jesus. Livra de todo mal, livra de toda cilada, Senhor. Queremos Amém. que Tu possa estar conectando, Senhor, com pessoas sedentas, com pessoas dispostas a crescer, Senhor. Em nome de Jesus, traz consolos, traz esperança. Queremos colocar diante de Ti também, Senhor, a vida do Benjamin, Senhor, do seu pé, Senhor, das suas limitações, Senhor. Clamamos, Senhor, declaramos cura, Senhor. Clamamos, intercedemos, Senhor, para que Tu possas estar Amém. trazendo tempo de refrigério, possa estar trazendo, Senhor, restauração, Pai, através da igreja. Senhor, nos unimos aqui em oração, Senhor, Amém, Jesus. intervenção do Teu Espírito Santo, Pai. Sabemos que tudo isso produz crescimento, Senhor, tudo isso produz amadurecimento, mas nós, como igreja, Senhor, nos unimos aqui para clamar pela cura, Senhor, pela restauração. Em nome de... Amém. 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 Glória a Deus. Amém, querido. Obrigado. Obrigado aí, tá seu tempo. Obrigado, queridos. Qual que foi o fuso horário aí? Agora é qual horário aí? É 2 horas. 6 Agora são 6:06. Tá, 6:06. Um pouquinho. Tá bom, vai Mas jantar. aqui já, mas aqui no inverno fica escuro às 3:30. Mas no verão o sol só se põe às 10 da noite. Meu Deus. No verão o sol, a gente tem um dia longo, 10 da noite. Amanhece, o sol aparece 5:30